Bom, pessoal, então a gente tinha deixado a aula passada, a gente tinha congelado no ponto em que eu estava falando do processo de formação de palavras, né? Eu disse a vocês que as palavras geram outras palavras, né? A linguagem ela é bastante criativa, né? E à medida que as necessidades vão aparecendo, a linguagem, que tem como função representar o mundo, muda a linguagem, ou não necessariamente muda, mas expande, né? Portanto, só faria sentido eu falar em uma mídia regravável, né? A partir do momento em que essa mídia regravável surge, né? Eu tenho aí o radical grave, né? O prefixo ré e o sufixo ável, né? Que estão aplicados em outras palavras, como fazer, refazer, ou amar, amável, né? Mas não fazia sentido eu falar, por exemplo, num DVD regravável antes dele existir, né? A língua, então, evolui por meio da necessidade que vai se impondo. Bom, essas partículas que se agregam à parte mais básica da palavra, que a gente chama de radical, né, são chamadas de afixos. E esses afixos, vocês todos já sabem, porque vocês, diferentemente do rapaz, fizeram um bom colegial e passaram muito bem no Enem, vocês aprenderam no colegial que se tratam de partículas adicionadas antes ou depois. Eles se subdividem em prefixos e sufixos, né? Os prefixos, olha só, vou contar uma grande novidade para vocês. São aqueles que são adicionados antes do radical, né? Sendo pré, era de se esperar, né? E eles influenciam a carga semântica sem alterar a classe gramatical. Vamos pensar em português, depois a gente transpõe para o inglês. Vamos pensar algumas palavras que são compostas por prefixação, que tem alguma partícula antes e um radical. Por exemplo, guiar e teleguiar. Guiar, qual a classe gramatical de guiar? É verbo. E teleguiar? Também é verbo. Vamos pensar numa outra palavra aqui. Amor. Nesse caso do teleguiar, né? Alguns prefixos eles não alteram a carga, eles são muito poucos. Mas no caso de amor, amor, aquele que age com amor para com as pessoas, é uma pessoa amável. Temos o sufixo ável, né? Que pode ser aplicado em outras palavras, como por exemplo desejo, desejável. Eu pego um substantivo, amor, desejo, acrescento a partícula ável. Quando eu digo que alguém é amável ou que uma coisa é desejável, amável e desejável são que classes de palavras? Continuam sendo substantivos? Se tornam adjetivos. Portanto, eu digo que ável, essa partícula, esse morfema ável, ele é um morfema derivacional. Por que derivacional? Aí lembra da brincadeira que eu até fiz no fim da aula, de quando você olha para a cadeira, lembra do pau? Né? Tá aqui a madeira. Isso era uma árvore. Todo mundo sabe que isso vem de uma árvore. Mas não é mais a árvore. Mas ainda assim lembra. É mais ou menos isso que acontece com o sentido das palavras que passam por derivação. Elas não são mais aquela palavra que lhes deu origem. No entanto, elas guardam relação semântica, relação de sentido com a palavra que originou. Mas a classe gramatical é outra. Isso aqui não é mais um tronco. Isso aqui agora é uma cadeira. Tem outra forma, né? Tem outra aplicação também, né? Não é à toa que a gente fala do leite e dos seus derivados, né? Eu fiquei com tanta raiva dessa palavra derivada e integral, da época que eu fiz curso de física, né? Que eu saí correndo feito louco, né? Eu fiquei traumatizado, né? Eu reprovei cálculo 1 só 3 vezes, né? E no cálculo 1 a gente via duas coisas, dois conceitos básicos, derivada e integral. Eu nem tomava mais leite integral, nem comia nenhum de seus derivados, né? Para não ter que lembrar de cálculo, né? Cálculo eu só queria nos rins, né? Não, mas diz Falcão que mais valem duas pedras no meio do caminho do que uma no rim, né? Eu tô para concordar com ele que sim, né? Bom, eu influencio a carga semântica
né? Mas os prefixos raramente vão mudar quando eu uso prefixos. Eu raramente vou mudar a classe gramatical, como eu dei o exemplo, guiado, teleguiado, ambos são verbos. A prefixação em inglês quase sempre vai preservar. Se é verbo, foi prefixado, continua verbo. Se é adjetivo e foi prefixado, continua adjetivo. Por exemplo, alguém que é estúpido, ou em inglês, stupid. Aí o cara é estúpido no nível executivo, né? Então ele é super stupid. Continua sendo adjetivo, composto por prefixação, né? E aí nós temos alguns prefixos e cada um deles aqui, eles estão agrupados em famílias de prefixo, né? Assim como eu tenho as famílias de palavra, eu também tenho famílias de prefixo, né? Digamos que seriam o DNA de cada palavra, né? Eu tenho prefixos para negação ou afirmação, os negativos positivos, para tamanho e intensidade, para lugar, para tempo e ordem, para número. Eu estou fechando todos? Não. Se eu fosse fechar todos, eu ia passar o resto do semestre falando só de prefixação e sufixação, tá? São exemplificações, são talvez os mais recorrentes, mas podem haver outros. E vocês precisam estar atentos, né? Inclusive durante a leitura dos textos, buscar olhar as palavras em seu processo de formação. Porque muitas vezes, sabe aquela palavrinha que você vem me perguntar, professor, o que significa? Talvez você não saiba o que significa ela toda, mas saiba o que significa as partes, né? A partir de uma parte de uma palavra tal, você deduz a outra palavra que tem o mesmo radical ou que tem o mesmo processo de prefixação, de sufixação, né? Então, positivo e negativo. Nós temos, por exemplo, an, né? An, o verbo do, fazer. Como seria desfazer? Undo. Lembra o botãozinho Ctrl Z do Windows, né? Undo. Tem um botão lá em cima que você para o mouse e ele vai dizer undo. Aí entre parênteses Ctrl Z. É desfazer algo. Mais um exemplo. Isso. Instalar. Install. Desinstalar. Uninstall. Ok? Uninstall. É por aí, gente. Nós teríamos o non. Non, que também está na linha da negação, né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é, como se diz isso, exibida, né? Em inglês a gente fala que ela é chalant. Vem do francês, na verdade. É inglês, mas vem do francês. Chalant. Uma pessoa modesta é nonchalant, né? Na verdade, isso é mais francês que inglês, né? Já contei para vocês a história da relação bem próxima que o francês e o inglês possuem, de amor e de ódio entre os povos, né? In, ir e o. Por que vocês acham que eu agrupei in, ir e o na mesma linha? Vamos pensar em português. Responsável, oposto. Irresponsável. Dispensável, oposto. Indispensável. Legal, oposto. Ilegal. É muito diferente do português. Esses prefixos são quase todos os mesmos, né? Eu digo que esses prefixos cumprem exatamente a mesma função. Dispensável. O não dispensável é indispensável. Legal. O não legal é ilegal. Dizer que in, ir e eu vão na mesma linha, como eu coloquei ali pedagogicamente para vocês, eu fundamento isso dizendo o seguinte: eles são alomorfos. Seu diabo é esse? É de comer ou de passar no cabelo? Vamos lá. Alo. Vamos no latim. Alo é diferente de homo. Tá? Homo, o que é homo? Não vai falar que é sabão em pó. Homo, mistura homogênea. Você consegue ver as partes da mistura? Uma classe homogênea, todo mundo é mais ou menos a mesma coisa, né? Homo mesmo. O halo
Não é mesmo, mas também não é completamente diferente. Halo é aquilo que é similar, análogo. Análogo, parecido com. E morfo é forma. Morfologia. Quem estuda morfologia do português, estuda a forma das palavras na língua, né? Portanto, eles são formas análogas. Não têm a mesma escrita, a mesma grafia, mas cumprem a mesma função de dizer essa partícula, in, ir ou eu, e tem mais alomorfos dela, cumpre a mesma função de dizer não alguma coisa. Dispensável e indispensável é o que não é dispensável. Tá? Em inglês eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, eu poderia falar em regular. 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 Qual é o oposto de regular? O que vocês acham que fica mais bonito? Vai pela sensibilidade auditiva. Irregular, regular ou irregular? Il ou ir? Ir, né? Isso é sensibilidade, gente. É só ver o que casa melhor na junção com a palavra, né? Nem sempre a regra da sensibilidade vai ser obedecida, mas quase sempre. Tá? De tamanho e intensidade. Bom, aí eu tenho os outros, né? O diz, por exemplo, muitas das coisas. Ontem eu acho que eu fiquei quase 2 horas, minha ex-orientadora, a professora Deusa, lá da USP, uns alunos do curso de letras da USP que criaram uma página chamada Is My Name is John, já devo ter falado para vocês milhares de vezes, que é uma página de um aluno que não fala um inglês tão bom, suponhamos, é um aluno fictício, e que posta no que a gente chama de Tosc English, o inglês tosco, né? E ficamos 2 horas lá discutindo, e a gente criava um monte de palavra baseado nisso. Só que às vezes a gente pensava que estava criando uma palavra que não existia e descobria que ela existia e estava dicionarizada. Por exemplo, like é o verbo gostar. Adivinha como eu pensei que estava tirando o maior sarro do inglês e criando uma nova palavra? Desgostar seria como? Dislike. Né? Eu desgosto de fulano. Aí eu pensava que não existia. Aí um dia eu estava lendo Shakespeare para fazer meu trabalho de literatura e vi lá o Shakespeare falando alguma coisa falando I dislike não sei quem. Né? Eu desgosto fulano de tal. Eu olhei assim e falei, puxa vida, eu não sabia que Shakespeare falava essa minha língua porca. Né? Mas gente, às vezes a gente corre o risco de acertar. Então, na dúvida, arrisca. Eu costumo dizer, tem aluno, aluno é crânio, ele é bom, ele tem lógica, né? Ele vai para a prova, ele fica tenso, ele treme pra caramba, aí ele já perde confiança no taco dele. Eu vejo prova de aluno que o cara responde o negócio certo, eu peço, a palavra tal no contexto em que está significa o quê? Ele vai lá e escreve certinho. Aí ele acha muito óbvio. Obvious, qual o oposto de obvious? Disobvious, né? E existe. Ele acha o negócio muito óbvio. Aí vai lá e apaga e tenta fazer uma coisa mais elaborada, mais difícil, porém errada. Confia no taco, né? Esses riscos que a gente corre na língua são baseados em conhecimento que a gente tem da nossa língua. E como eu disse a vocês, todas as línguas beberam na mesma fonte gramatical. Qual era essa fonte gramatical? O latim. Toda mística, né, cercada de beleza, de um encanto por ser a língua que diziam ser dos sábios, né, foi a língua de um grande império. Então, todas as línguas modernas, principalmente as de origem europeia, quando dicionarizadas, tomaram o latim como base. O re, né, o prefixo re, significa negativo, positivo. Ele não está bem aqui no negativo, positivo, mas eu tive que encaixar ele em algum lugar. É onde ele mais se parece. Mas ele não é bem essa ideia. Quando eu digo assim, repeat. Quem está lá? O próprio prefixo re, né? O que é re? Como é que falavam os Teletubbies? De novo, né? É fazer de novo. Talvez o único aqui que não seja perfeitamente análogo ao português é o
Miss. Miss. Tá? O miss, ele significa fazer algo de maneira equivocada. Por exemplo, interpret. Deixa eu pegar o processador de texto. Vocês assistiram Kill Bill já? Tem uma música no Kill Bill que não é, né, tão recente assim. Ela é uma música de uma banda originalmente chamada Animals. O título da música é esse aqui. Don't. Eu cresço a letra daqui a pouco, tá? Don't let me be misunderstood. Bom, vamos isolar o prefixo miss. Se você procurar understood no dicionário, você vai achar? Understood não tem. Aí, quando você não acha no dicionário assim do jeito que tá, faz uma gentileza para mim. Vai na lista de verbos irregulares e procura essa palavra understood. Não sei que vocês, alguns talvez não tenham, mas quando eu falo vá na lista de verbos irregulares, está presumindo a importância de ter uma lista dessa, tá? Isso. E aí, assim, eu não vou cantar para vocês porque minha voz é muito bonita e eu preservo só para plateias selecionadas. Tá? Mas o understood, ele é o passado do verbo understand. Understand. Isso aqui é a forma original do verbo. É o verbo no infinitivo. I understand, presente. Passado, I understood. Não se preocupem, eu vou trabalhar o passado com vocês ainda nesse curso. E é nessa oportunidade que eu vou lhes dar uma lista com os verbos irregulares, o seu passado e o seu particípio passado. Vamos voltar. Ok, don't let me be misunderstood. Se eu disse que miss significa fazer uma coisa mal feita, ou de maneira equivocada, e understood seria entendido, o que seria alguém que foi misunderstood? Foi mal entendido, foi mal interpretado. Né? Então a música seria Don't Let Me Be, não deixe-me, né? Be, esse aqui vocês conhecem bem, lá da quinta série. Não deixe-me ser mal interpretado. É só isso. Né? Isso aqui, depois, quem quiser, até a musiquinha, eu adoro essa música. Eu tenho as duas versões, tanto a do Animals quanto a da Santa Esmeralda. Na verdade, assim, Don't Let Me Be Misunderstood, ao pé da letra, né, como eu brinco, in the foot of the letter, né, no pé da letra, seria não me deixe ser mal interpretado. Mas no fundo das contas é não me interprete mal. Né? É mais ou menos isso. Né? Bom, retomando. Então o mês aqui, ele é, digamos assim, o prefixo que talvez a gente tivesse menos familiaridade com ele. Né? Para tamanho e intensidade, eu tenho semi, eu tenho mini, eu tenho micro, eu tenho under e eu tenho over. Vamos lá. Semi significa o quê? Se eu disser para vocês que illiterate, não sei por que eu fecho o processador de texto se eu preciso tanto dele. Vamos voltar. Peguemos a palavra illiterate. Vocês já viram uma palavra parecida com essa em algum momento? Opa! Vamos decompor? Vamos brincar de fazer análise morfossintática?
illiterate. Primeira coisa que vocês vão procurar aqui é o quê? O que for mais fácil. Não tem uma ordem. O que vocês veem aqui de cara? Se eu disser essa palavra é composta. Ela é composta por quê? Vocês acham algum prefixo, algum sufixo aqui? Ou tá mais fácil achar a raiz dela? Quem se arrisca no primeiro palpite? A raiz que é o quê? Literat. Litera, né? Litera que significa... Por que eu não estou conseguindo botar vermelho? Bom, enfim. Litera significa... letra. Ah, não dá pra ver, né? Eu não estou conseguindo pintar de vermelho. Deixa eu tentar mais uma vez. Nossa, mas que coisa. Que setinha? Não. Fala aqui, eu queria pintar a fonte. Ah, é porque estava bugado. Literate, ok? Até aqui minhas canetas ficam sem tinta, né? Incrível. Gastei a tinta do computador, né? Litera. Litera significa letra. Literate é aquele que... Você diga assim, fulano de tal é um literate. Ele é letrado. Profissional de letras é o cara que é formado em letras é letrado. E o que é illiterate? Oh, meu Deus. O que é illiterate vai pro Facebook escrever bobagem. Illiterate. Tá? Então vejam que não é tão complicado. Que bom que você me lembrou. Eu ia fazer isso e interrompi o raciocínio. Gente, o meu raciocínio é que nem psicanalista, é por associação livre. Então, às vezes, eu quero falar do negócio, eu tenho que voltar lá atrás. Vamos lá. Se eu falo em semi-illiterate, é um cara que escreve exceção com C cedilha e 2 S. Né? Semi-literate seria, como que você traduziria? Você falou semi-analfabeto. Semi-letrado não é muito comum na nossa língua, né? Novamente, aquela sensibilidade do momento da tradução, de ver o que de fato existe na nossa língua e o que não. Né? Então vamos lá. Retomando. Pausado? É só se eu tirasse a animação. Né? Com Alt Tab, verdade. O professor hoje está meio burraldo. Bom, mini. Mini, né? Tá fácil, né? Japonês, né? Mini. Né? Micro. Também. Mais japonês ainda. É coreano esse aqui, micro. Você sabe por que japonês se dá bem com tecnologia? Vocês sabem disso, não? Japonês? Por que japonês se dá muito bem com tecnologia? Porque ele já nasce com o micro entre as pernas. Brincadeira, gente. O pessoal da comunidade japonesa vê esse vídeo depois. Under. Também, né? Agora eu tô cheio dos processos. Under. Under, eu vou dar uma imagem para vocês, olha só. Vou botar a mochila aqui, under the desk. Abaixo de, né? Então, se eu digo que... Se eu pego... Se eu pego a palavra development, que vocês já sabem que é desenvolvimento. E eu falo que, embora muita gente boa não queira aceitar, mas o nosso estado do Maranhão está numa condição de under development, é o quê?
abaixo da linha do desenvolvimento. Ou a gente conhece isso como subdesenvolvimento. Né? Mas tem muita gente boa que não quer aceitar, diz que o Maranhão está ótimo. Oi? Pode ser. Mas nem na pintura, porque você passa no centro histórico faz uma falta. Não, é uma coisa que eu fico impressionado. Eu fico impressionado com a capacidade que os nossos políticos de esquerda, de direita e de centro têm de como o primeiro ato de seus governos, ao assumir como oposição, tendo sido oposição um mandato antes, a primeira coisa que eles fazem é mandar trocar todos os logotipos de todos os carros oficiais, até do cestinho do Gari. Vocês já viram? Aqui em São Luís? Foi a primeira atitude do Edivaldo. É a marca. Tudo é comércio, né? Pois é. Eu fico impressionado que ao invés do cara mandar o Gari ao trabalho, ele pega e cola o adesivo ali, tá tudo beleza, né? Mas nada... É verdade. Mas nada nunca foi tão descarado como aquele VLT na Praia Grande. Alugado, cara. Aquele VLT era alugado. Nossa, cara. Não, mas o melhor de tudo, não. O VLT da Praia Grande perde. Eu tô com a memória ruim. Teve uma melhor, que era comercial oficial do município, o ano passado, dizendo dos corredores de ônibus que iam ter e mostrando como seria São Luís. E aí passava as imagens de Curitiba. E quem via pensava, aquilo é São Luís. Dava uma vontade de morar em São Luís. Um orgulho de viver nessa cidade, porque era igual Curitiba. Só que não era, né? Era Curitiba. Então só podia ser bonito. Né? Enfim, é a nossa política. Né? E o over é o oposto do under. Né? Então se eu dou a ideia de over, vocês que são mais contemporâneos meus, né? Vocês sabem que na época do nosso querido presidente de bigode, né? E do seu sucessor, o Fernandinho Caçador de Marajá, Fernandinho descamisado, a gente comprava dólar investindo no overnight. O que era o overnight? Como é que da noite para o dia? Era após a noite, no limite, né? O over indica o limite de alguma coisa. No limite da noite, tu comprava dólar antes do câmbio fechar para vender no dia seguinte, no overnight, né? Para faturar algum, porque valorizava assim absurdamente de um dia para o outro, né? Então, o over dá essa ideia de extrapolar um limite, é só lembrar, né? Overdose. É algo acima daquilo que se espera ou que se suporta. Existem prefixos de lugar. Inter. Né? O que é inter? É estar entre uma coisa e outra, e às vezes pode ser dentro. Né? Interior. Né? Vamos ali ao meu interior. A primeira vez que eu escutei isso aqui no Nordeste, eu fiquei assim... Eu achei um tanto quanto pornográfico. Eu namorava uma moça em Fortaleza. Ela falou, eu quero levar você, levar você para conhecer meu interior. Eu falei, mas já, assim, sem nenhuma conversinha antes. Não, mas essa é a conversinha. Você vai conhecer meu pai, minha mãe. Você vai conhecer meu interior. Eu falei, eu acho que eu estou entendendo agora. Super, precisa falar, né? Tá ligado ali. Se fosse de tamanho e intensidade, ele pode ser usado nas duas aplicações, tanto como tamanho e intensidade. Aí a gente tem o clássico exemplo, Superman, né? É algo que também está acima do normal, mas ele pode ser usado como lugar. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa que indique lugar? Não, supermercado. Ela fez. Essa menina ela leva jeito para falar inglês, que ela tem um R de caipira do interior de São Paulo.
Eu tenho uma aluna que foi minha coordenada no NCL, a Viviane. Posso falar o nome, que eu sei que ela não me processa. Ela, a gente se dá bem. A Viviane, eu selecionei ela porque ela é de Araçatuba, no interior de São Paulo, né? Ela foi criada aqui, mas ela não perdeu o sotaque, acho que pelo convívio familiar. Ela, professor, eu vou preparar minha aula. O senhor acha que está bem preparada? Eu falei, quem acha? O senhor. Quem, menina? O senhor. Eu falei, então tá. E esse R faz toda a diferença para falar inglês, minimizando um pouco o nosso sotaque de nordestino, que a gente tem esse R arrastado, que no inglês existe, mas existe uma diferença entre R e R. Né? E eu também, né, fiz estágio, morei 1 ano e meio em Presidente Prudente, então foi lá que eu desenvolvi a minha, digamos, a minha competência fonética em R retroflexo. Mas o super, nesse caso, pensa em uma palavra que indique um lugar e que comece ou que tenha super inserido na sua formação. Um submarino, ele navega, como o nome já diz, né, abaixo do mar. E quando ele precisa reabastecer, ele vem para a superfície. Super, então, indica aquilo que está sobre, que está mais acima, mais externo. Né? Trans. O que é uma empresa transnacional? Exatamente, ela literalmente ela transita, né? Ela tem representação em várias nações. Transsexual é aquele que transitou de um para o outro. Né? Ele fez a transição. Né? Ex, extra e peri. Peri talvez seja o mais fácil aqui, né? Começando com peri, a gente tem centro e a gente tem... A gente tem o CCH, que é o discurso que não é meu. Tem o CCH que se diz o centro. Aí quando eles mandam o professor de inglês para o curso de biblioteconomia, de hotelaria, quando eles mandam para física é periferia. Né? Agora a pergunta, quem é que produz mais nos relatórios da CAPES? Se é o centro ou a periferia? Muita gente que acha que aqui é periferia pode ter uma ingrata surpresa. Né? De tempo e ordem a gente tem, né, praticamente os mesmos prefixos da língua portuguesa. Pré indicando antes, ante indicando antes também, braço, antebraço, né, aquilo que vem antes, que antecede. Esse já é de um pouco mais difícil porque a gente não tem em português. O for significa... Como é aquele botãozinho que vocês apertam no DVD para mandar para frente? Vou avançar, isso, no seu controle remoto que já está traduzido, mas o meu é do tempo que não se traduzia ainda, então vai ficar como? Tinha um botãozinho com aquelas duas flechinhas simpáticas e uma palavrinha escrita. Alguém lembra dessa palavrinha? Forward. Para frente, né? O for indica algo que está à frente. Portanto, se a cabeça, vamos aproveitar que vocês estão com o professor cearense tendo aula, vamos falar sobre cabeça, não necessariamente muito grande. Se cabeça é head, adivinha como chama a testa? Isso. A testa é o que vem na frente da cabeça. É o forehead. Que as pessoas mais idosas aqui no Nordeste falam assim, eu tô com a dor na fronte, que é outro prefixo que indica algo frontal, fronte frontal. As línguas não são tão separadas assim. Voltando. E post, que ao contrário do que muita gente boa pode pensar, não é post. Né? Post é o quê? Aquilo que é depois. Graduation, post-graduation. Né? De número,
Mono, vamos lá. Essa não preciso nem traduzir, é só no dedo. Mono, bi, X, oct, né? Então como que fica quadradinho de 8 em inglês? Little square of 8, né? Ou little octo square. Sim, sim, fica bom, rapaz. Mas eu vi uma banda. Eu vi uma banda de metaleiro, aqueles metaleiros headbanger mesmo, que se dizem satânicos. Na verdade, os caras estão tirando uma onda. É, eles fizeram o quadradinho de 666. Eles pegaram a versão do quadradinho de 8, só com os metaleiros cabeludos balançando a cabeça, fazendo o quadradinho de 666. E colocando a guitarra no chão. Né? Em vez de botar a bunda no chão, coloca a guitarra no chão. É muito zoado. É um grupo de humor, com certeza, né? Mas uma coisa que eu não consigo me convencer até agora é se é quadradinho, como é que pode ser de 8? Alguém me explica isso? Mas não pode, isso contraria a geometria. Se é de 8 é octógono. Ah. 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 Nossa, é muito poético, né, gente? É bem poética essa dança. Eu chego a ficar comovido. Vamos lá, gente. E multitarefas, vários, né? Uma coisa que é multitarefa. Bom, gente, eu não tô e não consigo e não posso ficar aqui detalhando todos os prefixos, mas o que eu quero que vocês percebam é como eles são muito parecidos com os nossos prefixos. Eu acho que a gente detectou uns 3 aí, uns 2 ou 3 que destoavam muito. Os outros ou são idênticos ou são parecidos. E eu estou voltando em vez de avançando. Já os sufixos, olha, outra novidade que vocês não sabiam, eles são colocados depois do radical. E eles afetam, agora essa vocês estão prestando atenção. Eles afetam diretamente a classe gramatical da palavra. Sufixar quase sempre, em 99,9% dos casos, é alterar a classe gramatical. Se é verbo e eu sufixei, vai ser qualquer outra coisa menos verbo. Se é adjetivo, eu sufixei, vai ser outra coisa, não vai ser mais um adjetivo. Né? Por exemplo, love é verbo. Aí os Beatles escrevem aquela música Oh my loving, I will send to you. Que aqui no Brasil regravaram, super fiel, né, a tradução, né? Feche os olhos e sinta. Não tem nada a ver. Não ficou nadinha, né? Eles transformaram I should have known better, que é eu devo saber melhor, eu devia te conhecer melhor, em deixa essa boneca. Né? A Jovem Guarda teve essa habilidade de fazer umas traduções assim tão bacanas, né? Tão generosas com Lennon e McCartney. Né? Eu diria que a música se adequa ao povo que tem. Né? Então, enfim, quando você sufixa uma palavra em inglês, você está alterando a carga semântica. Tá? Mas não só isso, você está mexendo também na classe gramatical. Ele não faz essa mudança de classe gramatical. Verbo fica verbo, substantivo, substantivo. O sufixo não, o sufixo é diferente. Olha só. Tem um sem fim de sufixos aqui. E como vocês vão ter acesso a esse vídeo, né, e vão poder pausar e dar uma olhada, eu vou pegar aqui os 3 ou 4 só para exemplo, porque a gente precisa avançar. Né? Mas, por exemplo, ans. Vamos pegar uma palavra que termine em ens. Por exemplo, tolerance. Se vocês sabem, já é um dado que ans é um sufixo, a gente isola.
que sobrou? Toller. O que é toller? Não vai me falar que é aquele carro que anda na areia 4x4. Não. Toller. Vamos formar outra palavra com esse radical toller. O que você pode formar com ele? Tolerate. Tolerar é um verbo. E tolerance, tolerância é um substantivo. Que a gente em inglês vai usar a letra N, noun. Isso, nome. Perceberam? Troquei o sufixo, troquei a classe. Ah, mas eu não estou convencido, professor. Então vamos lá. Se uma coisa você consegue ter tolerância por ela, é porque ela lhe é tolerable. E agora eu tenho se uma coisa é tolerável, isso, eu tenho adjective. E se eu ajo de maneira tolerante, eu ajo tolerantemente. Quer dizer, eu preciso conhecer 4 palavras, ou eu preciso conhecer bem uma palavra e as funções dos sufixos. É isso que eu disse por último, né? Conhecendo a função dos sufixos, é muito mais fácil eu aprender a regra do que eu aprender a coisa isolada. Se eu sei a regra, se eu sei para que o sufixo serve, e eu tenho uma palavra de onde eu posso partir, eu deduzo os sentidos. Eu vou puxando os sentidos. Vamos para mais um exemplo. Então, esse seria o de substantivação. Ans, ans. Tem vários outros. Tem nes, né? Por exemplo, dark. Dark é, quando eu digo que isso, que a sua roupa é uma roupa dark, ela é uma roupa de tonalidade escura. O que é darkness? Darkness. Dark. Isso, muito bem. Escuridão. Peraí, é aqui, é aqui. Então, quando eu acrescento o sufixo ness à palavra dark, eu gero um substantivo a partir daquele adjetivo. O adjetivo dark, escuro, se torna um substantivo escuridão. Aquilo que dá nome ao conceito. Né? Meant, né? Quando eu digo que establish é estabelecer, establish, o que seria o establishment? Establishment. Establish é estabelecer. Establishment é o estabelecimento de alguma coisa. Já viram os políticos falando difícil, falando, porque falando de tal, ele é a favor do establishment. Ou seja, ele é a favor daquilo que está estabelecido, do status quo. Né? Como está meu tempo, hein? Eu fico preocupado de não estourar. Ainda faltam 10? Que bom. Vamos lá. Os verbos, a grande maioria deles, é terminado ou por AIS ou AIS. AIS com S e AIS com Z. Tá? Qual a diferença, professor? Eu vou falar, olha, às vezes é até intercambiável, vai depender da variante do inglês que tu está te filiando. Né? Por exemplo, analyze, analisar. Né? Analyze pode ser analyze com SE ou analyze com ZE. Qual é a diferença? A diferença é que no inglês de vertente norte-americana, prefere-se a terminação com Z. E no inglês de forma britânica, se usa mais a terminação com S. Tá? Mas isso não é uma regra, isso é algo que é recorrente, mas não é uma regra
Você diga assim, então todas as palavras que em americano terminam com Z, em britânico vão terminar com S. Não, algumas. Uma boa parte. Né? Isso, os verbos. Né? No caso, o inglês britânico dá preferência por essa terminação em S. Assim como tem várias outras diferenças que, a título de curiosidade, eu poderia mostrar para vocês. Essa palavrinha, por exemplo. Eu quero que vocês me digam qual é a escrita correta. Oi? Não entendi. Ah, tá. Qual das duas palavras está correta? A palavra em preto ou a palavra em vermelho? Primeiro, em qualquer uma das hipóteses se trata do substantivo teatro. Qual das duas está correta a grafia? As duas. As duas. Essa daqui é a mais antiga. Essa preta aqui é a mais antiga, a mais tradicional, a forma britânica. Como é que eu leio? Theater ou theatre? Para saber disso, lembra da música do The Doors? Light My Fire ou Fire? Como é que o cara lá do jogo do Street Fighter fazia? Yuga Fire ou Yuga Fire? Fire. Oh, professor, mas não tá RE? Mas a pronúncia é puxada para ER. Aí o que o norte-americano fez? Bom, já que eu falo assim, eu vou grafar assim. Né? É uma tendência? Parece que sim, né? Porque a palavra fire sugere isso. O americano continua escrevendo desse jeitinho, igual o britânico. Mas ele fala da mesma maneira que ele pronuncia theater. Né? Mas como como se o R fosse puxado para o final, né? Mas como essa parte da sociolinguística, da diferença britânico-americano, aqui entra apenas como curiosidade, eu vou, né, avançar. O ate, né, também é uma terminação para verbos. Por exemplo, indicate seria indicar. Vamos dando outras palavras aí em português para a gente ver se funciona. Palavras que terminam em ar. Verbos, é claro. Cujo infinitivo termina em ar. Aí vocês vão falar estudar. Não, estudar é study. Terminação Y não está aqui, mas ela deveria estar. Só o Y, study. Mas tem outras, vamos lá. Verbos que terminem em ar. Você quer me ferrar. You want to ferrate me. Ferrate não existe, tá, gente? É Tosca English. Pensar é think. Por que é tão diferente? Porque a raiz não é latina. Mas se a gente for num de raiz latina, a gente acha um monte. Vamos lá. Tá, o primeiro falhou, mas a gente pode continuar tentando. Vamos fazer estatística. Oi? Andar. Walk. De novo, você só tá nas raízes germânicas, né? Andar. Representar. Represent. Não. Vocês só estão vindo... Oi? Falar. Speak. Também é germânico. Mas eu vou dar os exemplos aqui que vocês vão se convencer que tem. Por exemplo, comunicar. Communicate. Que mais? Pensem nos que têm origem latina. Comunicar, communicate. Navegar. Navigate. To transit. Sem terminação. Transit. Né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Em a raiz sendo latina, é provável, não é certo, mas é provável que o ate tem equivalência ao nosso ar. Ou seja, ambos indicam o quê? Infinitivo. Tá? A mesma coisa o fai.
Ó, não é identificate, né? Identificate é porco, é errado. Mas identify é a mesma coisa, identificar, né? Olha aqui a terminação. Não, 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 não. Se você pegar um adjetivo, dependendo do diferente sufixo que tu acrescentar, você vai ter várias possibilidades. Mas vamos tentar entender. Se você fala para mim o seguinte: se eu pegar um adjetivo e acrescentar ed e acrescentar ed, não necessariamente. Não necessariamente. Veja, eu preciso retomar aqui aquilo que eu falei na aula passada. Não entendam isso como regra. Entendam como macete. Essas partículas, todas cumprem a mesma função. Infinitivação. Né? Então, em alguns verbos, pode caber o as. Em outros, vai caber o fai. Em outros, vai caber o an. Né? Como vocês vão estar fazendo a engenharia reversa, vocês não vão estar compondo palavras, mas decompondo o que já foi feito, é bem mais fácil aplicar esse processo. Não, não, é o wait. Tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês, esses macetes que eu estou dando, eles servem para ir, mas eles não servem para voltar. Ou melhor dizendo, eles servem para voltar, mas não servem para ir. O que eu quero dizer com isso? Serve para decompor a palavra. Mas para compor não é garantia de nada. Pode funcionar e pode não funcionar. Mas em uma vez vendo aquele sufixo ali, você liga seu desconfiômetro. Fala, aqui pode ter um verbo, aqui pode ter um advérbio, aqui pode ter um adjetivo, por conta da terminação que eu identifiquei aqui. Né? É a famosa engenharia reversa. É ver como a coisa foi construída e desconstruí-la em partes menores. O able ou able, né? Intelligible, algo que é inteligível, né? Tem o clássico exemplo, né? Forgettable ou unforgettable da música do Oi? Os de distância, tô pulando? Onde? Distanciar? Você quer saber como seria? O able, esse able vai significar ter a propriedade de, né? Por exemplo, engasguei. É um bom macete você interpretar esse able ou esse able como aquele que tem propriedade tal. Portanto, uma coisa que e eu fechei o Word. Pois é. Uma coisa que é X, do, onde X é o radical, quase sempre dado por um adjetivo, com função adjetiva, é uma coisa que tem a propriedade de ser X. Por exemplo, sabendo que forget é esquecer, aí eu vou ter que botar aqui uma vogal temática. Forgettable é o quê? É aquilo que tem a propriedade de ser esquecido. Portanto, é aquilo que é esquecível. Que eu nem sei se a palavra em português existe. Mas a gente pega o sentido, né? E como eu sei que un significa não, uma coisa que é unforgettable, agora vocês já podem ouvir a música do Nat King Cole sabendo o que o título diz, é uma coisa que é inesquecível. É por aí, tá? São a lógica da formação das palavras. É claro que eu estou tratando isso aqui com vocês sem o mínimo rigor morfológico, morfossintático, porque não é o objetivo do curso. Tá? Isso aí a gente deixa lá para o curso de morfossintaxe. Aqui eu tenho que transformar isso em macete. Né?
If, por exemplo, native, né? Nativo. Que mais? Full, né? Aquele que tem, novamente, aquele que tem a propriedade X, full. Helpful. Se eu digo que help é ajuda ou ajudar, uma pessoa que é helpful é uma pessoa que tem a propriedade da help é ajuda, ajudar. O que é uma pessoa helpful? É uma pessoa com propriedades de ajudar. É alguém que é solidário, prestativo. Veja, em português a gente escapa do... Em inglês a gente escapa do radical ajude, né? A gente vai para prestativo. Né? Helpful é aquele que gosta de ajudar. Aquele que ajuda por gostar. Que tem essa propriedade. É o prestativo. Né? O ING. Esse aqui vale a pena discutir. O popular ING. ING que vocês conhecem quase sempre em vários casos como gerúndio. Né? Ando, endo, indo. Eu mesmo já, se não falei, vou falar isso aqui, né? Que coisas que estão acontecendo, caminhando, progredindo, são coisas em inglês que estão happening, ING, no final. Mas essa não é a única função do ING. O ING pode servir para adjetivação, né, de alguma coisa, ou para substantivação de alguma coisa. Né, vai depender muito de onde ele aparece. Vamos pegar, por exemplo, a palavra amaze, que não é amaziar. Tá? Amaze, vocês vão conhecer melhor a palavra amazing. Amazing, que é um adjetivo, que é um sinônimo de... Tem o sentido ali correlato a fantastic. Só que amaze, tirando o sufixo ing e acrescentando a vogal temática amaze, já não é mais adjetivo. É um verbo. I will amaze you. Se eu quero, por exemplo, amaze a minha esposa, eu compro um bocado de flores e levo para ela, para deixar ela amazed. E isso, deixar ela surpresa, maravilhada. Né? Amazed. Então, amaze é maravilhar, encantar, surpreender. Amazed é aquele que se encantou, que se surpreendeu. E amazing é aquilo que é fantástico, encantador. Percebam então a função do ing de transformar um verbo, amaze, em um adjetivo, amazing. Portanto, eu digo que esse ing, neste caso, não pensem que é sempre, porque ele vai ter mais funções, e ing é um cara muito versátil. Né? Neste caso aqui, ele funciona como um sufixo derivacional, porque ele deriva verbo em outra classe de palavra. Então, ele é um sufixo derivacional formador de adjetivo. Neste caso. E em tantos outros, né, em que ele entra para, a partir de um verbo, gerar um adjetivo. E os advérbios, wise words, e o nosso clássico ly, né? Ou ALLY, que é uma variação, né? Que são os mais recorrentes. Né?
Wise e words. Wise eu só consigo lembrar de um exemplo, que é clockwise e counterclockwise. Imagina uma coisa que gira. Se ela gira assim, ela gira clockwise. O que é clock? Relógio. Clockwise, portanto, ela gira relogiosamente. Né? Eu não saberia traduzir. No sentido horário, mas isso já não é para nós um advérbio. É uma locução adverbial. Né? Advérbio para isso eu não teria. Mas né? E counterclockwise. Se eu disser que counter é a mesma coisa que anti-horário. E words, que é o que eu falei, forward, né? Em direção à frente. Para trás. Se forward é para frente, para trás é para trás mente, Trás é back. Backwards. Para trás mente é ótimo. Na verdade, esse curso aqui, depois de vocês fazerem esse curso de inglês instrumental e entenderem esse processo de formação de palavras, vocês vão ficar craques em entender o Odorico. Né? Ele é extremamente criativo. Vicente Mateus também. Vicente Mateus eu já contei da história do Sócrates, né? Do jogador que era versátil. Que era como o pato que ele viu lá no churrasco, que o pato saiu da água e foi para a grama. Ele foi esse pato, além de aquático, também é gramático. Né? Então, tanto é que agora eles contrataram o pato, né? Da esperança dele ser aquático e gramático. Né? Eu ainda tenho tempo? Ou vocês estão querendo me expulsar já? Já Elvis, né? Pessoal, então, era isso que eu tinha para dizer a respeito dos prefixos e sufixos. Eu não fechei o tema. Esse tema não será fechado. Né? É a prática de vocês de leitura que vai determinar quanto tempo mais vocês vão ter que se acostumar com esses sufixos. No material de vocês de apostila, eles estão todos lá. Esses, né? Mas existem outros. São exemplos, tá? E conforme a nossa leitura vai aumentando, a nossa familiaridade com esses sufixos vai aumentando. Já na próxima aula eu vou falar um pouco do presente simples, de para que ele é usado, vou discutir um pouco de semântica com vocês e de definições do presente simples que não são tão adequadas para o que a gente precisa. Então a gente vai ter que reformular uma definição para depois aprender a identificá-lo nos textos. Fica Verdade, eu botei uma apostila de present tense. Se vocês repararem, as páginas, se eu não me engano, as ímpares são de teoria, as pares são de exercício. Quem quiser ir se adiantando, não faz mal não, tá? Vai dando uma olhada na teoria, vendo se consegue formular os exercícios, resolver os exercícios, tá? Eu não sei se na próxima aula eu vou ter tempo já de começar a correção dos exercícios, mas eu com certeza vou entrar na teoria que vai auxiliar na resolução daqueles exercícios. Tá no SIGA A, tanto a apostila primeira, né, a de instrumental propriamente dito, quanto essa de Simple Present. Eu ia pôr o livro inteiro, mas o SIGA A não aceita arquivos maiores que 100 MB. Então eu tive que extrair as páginas, e aí eu vou botando em dose homeopática. Oi? Esse livro de onde eu extraí o material de Simple Present, que é o Essential Grammar in Use. Tá no SIGA A. Eu coloquei... Deixa eu ver. Não. Eu coloquei uma... Esse aí é o primeiro material. Eu coloquei um material complementar, acho que anteontem. Ontem ou anteontem. E aí eu ia pôr o livro inteiro, porque isso é extraído de um livro. Isso é extraído de um livro, mas como não dava pra pôr... Tá bom, gente? Então, bom fim de